Abram suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 17. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios 5, 17. Sim, achou? Todo mundo aí? 2 Coríntios 5, 17, o apóstolo Paulo escreveu na igreja de Corinto, ele diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O título do nosso sermão de hoje é Ano Novo, Vida Nova. É algo que a gente ouve por aí, principalmente quando chega dezembro, que está se aproximando do final do ano, né? E a gente escuta algumas músicas, como sempre, né? A gente não esquece aquela música lá dos artistas da Globo: hoje é um novo dia, né? De um novo tempo que começou, né? O futuro já começou. Estamos aí à beira da passagem do ano para começar o ano. Mas se a gente for analisar, a vida é uma sucessão de dias, né? Passagem de 31 de dezembro para 1º de janeiro é como se fosse 31 de outubro para 1º de novembro, certo? É uma passagem comum. Entretanto, apesar de ser comum, não deixa de ser comum, porque traz em nós expectativas, traz em nós sonhos, projetos que a gente sempre faz no final do ano, né? E certamente quando chega nesse período do final do ano, você reflete como foi o ano que está passando, o que precisa resolver antes do ano novo. Porque para começar o ano novo, nós precisamos resolver primeiro o ano que a gente chama de ano velho. Não é velho porque a gente ainda está aqui, é atual, né? Mas quando passar a gente fala: opa, é o ano velho. Se a gente começar o ano novo com problemas velhos, parece que nada renovou, né? Mas parece que tudo continua como sempre. Mas a gente começa com essa perspectiva, né? Com sonhos, com projetos. Olha, esse ano eu vou mudar, eu vou emagrecer, olha, eu vou fazer caminhada, eu vou fazer academia, eu vou fazer isso. A gente tem tantos projetos, né? E essa reflexão é muito importante, tanto no nível espiritual como também no nível emocional e material. E esse texto que eu escolhi tem a ver com isso. Embora Paulo está dizendo da nova vida que caracterizava os cristãos de Corinto e cada um de nós, porque Paulo está dizendo para aquele povo: olha, você viveu na idolatria, viveu na imoralidade, viveu na pobreza espiritual, mas agora é tudo diferente. Jesus transformou a vida de vocês e vocês estão agora sendo uma nova criatura. Vocês são filhos de Deus, vocês têm esperança de vida eterna, vocês são pessoas que podem contar com o amor de Deus. Embora o texto foi escrito para isso, mas também nos faz refletir sobre esse tempo que estamos vivendo. Quando Paulo fala: olha, quem está em Cristo é nova criatura. Todas as coisas se fez nova. E então na vida do cristão, na nossa vida, nós mudamos nesses 3 aspectos. Primeiro na nossa concepção, na nossa vida espiritual, mas também nos nossos sentimentos, na nossa maneira de pensar e também na nossa maneira de agir. Nós precisamos da mudança nesses 3 níveis, nesses 3 parâmetros. Mas vamos refletir algumas questões que a gente precisa olhar para iniciar um ano novo, né? E renovar-se para esse ano novo e tratar ainda
nesses dias que faltam aí, apenas 2 ou 3 dias, né? Contando hoje 3 dias para essa passagem do ano. Primeira coisa que a gente precisa fazer quando está à beira, bem perto dessa mudança de ano, de começar o ano novo, é fazer uma avaliação. E nessa avaliação que a gente fala da retrospectiva, com certeza algumas pessoas aqui testemunham, mas viu que coisa bonita, né? Todo mundo aqui falou que enfrentou algumas dificuldades, mas todos tiveram aqui motivo para agradecer a Deus. É uma avaliação do ponto de vista otimista e até mesmo realista, porque o texto está dizendo, quem está em Cristo é nova criatura. E veja, esse ano novo, esse respirar de novas ideias, de novos sentimentos, de novos propósitos, só faz sentido para alguém que está em Cristo. Porque se não tiver em Cristo, ele pode melhorar de vida financeiramente, pode comprar uma casa, pode comprar um carro novo, né? Pode melhorar sua saúde, mas se ele não tiver com Cristo, o futuro dele ele já sabe para onde que é, e que eu não quero nem aqui citar, mas vocês todos sabem. O que se faz novo na nossa vida é o fato de estarmos em Cristo. Paulo fala que quem está em Cristo vive em novidade de vida, porque as coisas estão se renovando e nós estamos cada dia mais deixando ser polidos, trabalhados pelo Espírito Santo e pela palavra dele, para entrarmos no céu como verdadeiros cidadãos dos céus, totalmente transformados e glorificados. Isso é a maior esperança que nós temos, a melhor perspectiva que nós temos. Então, o que nós precisamos fazer ao chegar a esse final de ano e a entrada do ano que se inicia é avaliar, mas principalmente avaliar o que nós alcançamos. É olhar para trás, embora as dificuldades estejam lá e marcar a nossa vida, mas olhar para as coisas boas, olhar para aquilo que nós alcançamos. É como você olhar para uma cicatriz. As pessoas às vezes falam assim, olha, aquela pessoa está com uma cicatriz, e se está com uma cicatriz, é sinal que venceu aquela enfermidade, é sinal que não fracassou, é sinal que persistiu, e é sinal que está vivo. Se não estivesse vivo, nem cicatriz tinha mais, né? Porque depois o corpo vai ser cada vez mais corrompido. Mas é saber, olha, eu venci, eu estou aqui. E se nós estamos aqui nessa noite é porque nós somos mais do que vencedores. O profeta Jeremias escreve no livro de Lamentações, e o livro leva esse nome por causa da tristeza em que se encontrava o profeta, por causa do caos que se encontrava a nação de Israel. A nação de Israel estava enfrentando esse caos justamente porque se afastou de Deus, estava longe da sua pátria, longe dos seus lares, como prisioneiros lá em Babilônia, cerca de 70 anos ficaram lá. E o profeta olhando aquilo tudo, a cidade destruída, os muros derrubados, uma miséria tremenda, ele olha para tudo isso e declara lá em Lamentações 3:21 que é um bálsamo para a nossa vida. No meio desse caos todo, ele diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E é isso que nós temos que avaliar no que alcançamos nesse ano de 2024. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Trazer à memória um Deus que nos abençoa a despeito de toda dificuldade e que nos dá esperança para continuar, porque sabemos que Ele já nos deu melhor, mas Ele ainda tem coisas melhores para cada um de nós. Por isso que eu gosto sempre de repetir o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aí eu pergunto, você ama Deus? Então, tudo isso que Deus preparou é para você. Coisas que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e que não penetrou em nenhum coração humano, Deus está preparando para vocês. Então o profeta diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E a primeira coisa que precisamos fazer é essa autoavaliação de como estamos
tranquila, sem muitas cobranças. Devemos focar no que alcançamos. Isso não quer dizer que você tem que se acomodar com as coisas erradas que você fez, não. Mas não é o momento de você ficar se cobrando. É o momento de você projetar e olhar e fazer essa avaliação de agradecimento, uma avaliação tranquila. E nessa avaliação nós precisamos focar naquilo que nós alcançamos. Primeiro, as bênçãos recebidas por Deus. Todo mundo aqui contou bênção, né? Que coisa maravilhosa, né? Nós temos o nosso hino do nosso seminário cristão, né? Cantor cristão, acho que é o 329, né? Não, 328 ou 329? Conta as bênçãos. 329. Conta as bênçãos, conta quantas são. Se você prestar atenção nesse refrão, conta no sentido de anunciar, mas também de contar, de enumerar. Conta e conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E é isso. Vejam as bênçãos que Deus realizou na nossa vida e nós somos ricamente abençoados. Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 6, que nós estamos assentados nas regiões celestiais. E ele fala no capítulo 1, versículo 3, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus tem nos abençoado. E se a gente olhar para trás e olhar para o presente, vamos ver quantas bênçãos Deus realizou na nossa vida. Vamos avaliar também as vitórias que conseguimos, né? Alguns aqui compraram casa, outros aqui alugaram casa, outros aqui foram curados, outros enfrentaram enfermidades e estão aí. Outros mudaram de emprego, outros conseguiram emprego, outros continuam no emprego, certo? São vitórias que nós conseguimos por causa da bondade e do amor de Deus. Precisamos também avaliar os resultados que foram alcançados. Às vezes a gente esquece disso. Quantos resultados que nós alcançamos, né? Tanta coisa boa, e a gente precisa avaliar. E as conquistas realizadas, né? E se a gente for analisar isso, vitórias, resultados, conquistas, tudo isso são bênçãos de Deus. Quando focamos no que foi realizado, tomamos ânimos para prosseguir. Se olharmos somente para o que faltou, vamos ficar desmotivados. Mas a partir de então podemos olhar para o que ainda precisamos fazer, mas com forças para prosseguir. Então, quando a gente faz essa avaliação e faz como o profeta Jeremias traz à memória aquilo que pode nos dar esperança, a gente se enche de entusiasmo, a gente se enche de coragem e de esperança para entrar em 2025, como a gente usa aquela expressão de pé direito, né? De cabeça erguida, dizendo, olha, grandes coisas o Senhor fez por nós, como diz o Salmo 126. Por isso estamos alegres, a nossa boca se encheu de riso e se dizia entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, né? Sim, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E é isso que nós queremos. A segunda coisa que a gente precisa fazer nesse final de ano é listar. Fazer uma lista do que ainda você pode fazer. Tudo o que você fez, oh, glória a Deus, mas ainda não esgotou. Tem sempre algo que a gente pode fazer a mais. Todos nós podemos e devemos fazer algo a mais. Não apenas se acomodar e dizer, olha, está tudo bom, está tudo muito bem. Não, né? Tem algo a mais que podemos fazer. No livro de 1 Reis, capítulo 20, versículo 1, diz o seguinte: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O rei Uzias tinha feito muita coisa boa, mas precisava consertar algumas coisas. E o profeta vai lá e fala: põe em ordem a tua casa.
Então nós precisamos listar. Essa é a segunda coisa que nós devemos fazer uma lista do que precisa ser feito para filtrar o que ainda pode ser realizado e o que pode ficar para depois, ou não tem mais necessidade. Olha, isso pode ficar para depois se não tem mais necessidade, mas isso precisa ser feito. Precisamos fazer essa lista, né? E nessa lista é importante citar algumas coisas. Primeiro, dívidas que temos que pagar. Eu tenho essa dívida para pagar. Liste, e senão a gente esquece, né? Se você tem, né, coisas para pagar, coloque isso na lista, certo? Lista, isso ninguém gosta, né? Mas é preciso. Se você tem dívida para pagar, é sinal que você comprou. E se você comprou, é sinal que você acreditou que ia ter dinheiro para pagar. Mas faça essa lista, né? Não menospreze isto. Faça essa lista das dívidas que tem que pagar. Faça uma lista das promessas que você deve cumprir. A Bíblia diz que Deus, né, Ele é fiel, cumpre tudo o que promete. E se você prometeu, cumpra. Porque às vezes a gente faz promessa com aquele ímpeto, ele está alegre. Pastor, pode contar comigo que agora em 2025 não vou faltar nenhum culto. E você fez aquela promessa realmente pensando nisso, certo? Mas depois vai passando e você esquece. Então, lembre-se das promessas que você fez. Faça essa lista. Olha, eu fiz essa promessa, eu tenho que cumprir, né? Olha, eu vou fazer isso. Depois você esquece. Lembre das suas promessas e procure cumpri-las, porque Deus cumpre as promessas dele e Ele espera que nós cumpramos a nossa também. A Bíblia fala que é melhor você não votar do que fazer um voto e não cumprir. Então, pense nisso. Além da lista das dívidas que tem que pagar, além da lista das promessas que você deve cumprir, faça uma lista das tarefas que você precisa realizar. Tarefas do dia a dia que você vai deixando, tarefas que precisa fazer na sua casa, no seu carro, no seu emprego, na sua vida, né? Faça isso, né? E as mulheres gostam disso. Às vezes são tarefas que para o homem não é nada, para os outros não é nada, mas para as mulheres sim. Né? Pense um pouco, e olha aí, e conte com a ajuda do marido, vai lá e faz um agrado nele, para ele te dar uma verdinha para você se dar ao luxo de ir no shopping, né? Se dar ao luxo de ir no salão, fazer o cabelo, fazer a unha, né? Se o marido não dá, economize, né? E ele vai aprender depois, né? Então, invista na sua vida, né? Você é obra-prima da criação de Deus. Então, olha, invista, faça essa lista das tarefas que você precisa realizar, certo? E também faça uma lista das prioridades, as coisas que são mais importantes, porque a gente esquece disso. Os especialistas do tempo dizem que o tempo é dividido, as nossas tarefas do tempo precisam ser divididas em aquilo que é essencial, aquilo que é importante e aquilo que é ocasional. E se eu faço essa lista de prioridade, isso é essencial, eu tenho que fazer, não posso deixar para amanhã. Eu só vou fazer depois o que é importante, o que é ocasional, quando eu fazer o que é essencial. Então faça, porque senão a gente se perde. A gente começa a fazer coisas que, embora sejam necessárias, não são tão importantes. E a gente às vezes acaba, termina o dia e não faz. Quer ver uma coisa? Dar o seu tempo diário a Deus. A gente às vezes acorda, não faz o devocional, não lê a Bíblia, e a gente vai lá, né, principalmente mulher, faz café, lava a louça, né, prepara coisa, leva o filho para a escola. Quando chega a noite, meu Deus, estou tão cansado, não fiz o devocional. Ó, o que era essencial deixou para depois. Foi fazer as coisas que eram importantes, mas esqueceu o que era essencial. Então faça uma lista do que é prioridade na sua vida e lembre-se que Deus é a prioridade. Depois vem as outras coisas, né? Então, as coisas que são mais importantes, ter um propósito, gente, é essencial. Fazer uma lista ajuda a criar um foco
do que deve ser feito. Muitas vezes não chegamos a lugar algum porque não estabelecemos metas. Essa lista precisa estar bem acessível e sempre ser atualizada, marcando o que já foi feito. Essa aqui eu já fiz, não preciso mais gastar tempo. Isso motiva a pessoa quando percebe que já realizou muitas coisas. Quando você vai ticando, olha, eu já fiquei bom, como eu cresci, né? Como eu progredi, que bênção. Porque senão a gente acaba vivendo a vida cômoda, né? Um certo grupo de pessoas está fazendo uma coisa, alguém fala assim, olha, o que está faltando? Ele fala assim, não importa, o que está faltando porque nós estamos aqui no lugar errado. A gente não se projetou, então a gente vai ter que voltar, procurar o lugar certo. Então quando você não se projeta, você está perdido na vida, você não vai para lugar nenhum, você fica andando em si. Então, tenha esse propósito, faça uma lista do que precisa fazer. Além de avaliar o que alcançou, além de listar o que ainda pode fazer, é preciso também limpar aquilo que não servirá mais. É como se fosse fazer uma faxina, né? Em Lucas 15, versículo 8, Jesus conta uma parábola e ele diz, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Então, isso é uma coisa muito importante, é fazer uma limpeza, tanto de forma física, tirando tudo que não serve mais. Como a mulher da dracma perdida, né? Vê que ela acendeu a luz, Jesus fala, ela varreu a casa. Nós também precisamos fazer essa faxina, né? Uma faxina na nossa casa, no nosso coração. Isso é muito importante na nossa mente, na nossa vida, gente. Porque a gente entrar o ano novo com essa sujeira espiritual, essa sujeira emocional, vai fazer mal para a gente, né? Então faça essa limpeza, tirando tudo que não serve mais, né? Nessa limpeza, nós devemos tirar coisas, primeiro para doar. Como é bom doar? Quando a gente doa, significa que a gente tem. Só doa quem tem. Se você não tem, como é que você vai doar? Vocês lembram que eu sempre falo aqui, uma frase que eu sempre falo aqui: ninguém é miserável o suficiente que não tenha algo para doar. E ninguém é rico o suficiente que não precise de nada. Então a vida é essa troca, essa pergunta, esse câmbio, né? Esse doar e receber. Então, doar o que pode ser útil para outras pessoas. Eu falo, às vezes você está lá com o armário cheio de Tupperware, cheio de coisa que você nem usa, né? A sua família tem 7 pessoas, você tem lá 70 pratos. Para que isso? Você não tem um buffet? Você não tem um buffet? Tem tanto talher lá, mas para que tudo isso você nem usa? Né? Tem gente que ainda tem lá, né, o aparelho de jantar que ganhou quando casou. Né? Tá lá, 32 anos de casado, está lá, não usou. Né? Doe, tem gente que precisa. Então faça isso, doe para as outras pessoas. Além de doar, devolver aquilo que você pegou emprestado. Devolva aquilo que você pegou emprestado, né? Eu lembro da minha infância, tinha um conto, é uma história muito bonita, uma fábula de um homem que tinha as ferramentas, né? E ele chamava o serrote de vai e vem, tinha que ir e voltar, né? Ele reclamava que quando emprestava as coisas as pessoas não devolviam. Serrote não vai, porque ele vai e vem. Ele vai, mas tem que vir. O martelo você levou e não trouxe, então vai ver e não vai. É isso. Então, emprestou, devolva no tempo certo. Né? Outra coisa, além de doar, além de devolver, desfazer daquilo que não tem mais utilidade. Né? Porque na nossa casa a gente sabe que tudo tem utilidade, né, gente? Muitas coisas, né? Porque sacola de supermercado vira saquinho de lixo, né? Potinho de margarina vira Tupperware. É isso? E a gente faz isso, a gente utiliza essas coisas, né? Mas chega uma hora, né? Camisa velha, camiseta vira pano de chão.
Isso. E a gente vai utilizando. Mas quando não dá mais, jogue fora. Desfaça, né? Nós temos aí o lixo limpo. Lá no Ibaré passa toda sexta-feira, né? Eu não sei, aqui acho que é quinta-feira, né? Nós temos o catatreco, né? Nós temos como é que fala? O despojar, o desfazer, né? Então, faça isso. Não tem mais jeito, não serve para dar para ninguém, põe no lixo limpo, põe no catatreco. É reciclável, né? Preserve o meio ambiente, né? Não fique guardando, acumulando lá, como eu, né? Faça isso, né? Abre mão, desfaça, né? Jogue fora. Consertar o que pode ser restaurado. Dá para restaurar? Conserta. Não dá mais? Troque, né? Tem coisas que dá para consertar. Isso eu estou falando de coisas físicas, mas também na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. Doe amor, doe ouvido para ouvir uma pessoa, doe o seu tempo, né? Devolva o abraço que você recebeu, devolva um carinho, um elogio, né? Desfaça do ódio, do rancor que está no seu coração, que vai te fazer mal, certo? Conserte os seus relacionamentos, é isso. Se conserte com Deus. Essa limpeza também é uma higiene emocional, abrindo mão de mágoas, lembranças ruins, mas acima de tudo, de uma libertação espiritual. Faça uma limpeza na sua casa e na sua vida. Muito importante isso, né? A gente às vezes fica carregando peso desnecessário. E finalmente, para concluir o que precisa ainda ser resolvido. Jesus ensinou no Sermão do Monte, ele diz em Mateus 5, 23 e 24: se pois a trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Tem gente que pega esse texto e não entende, né? Eu não posso ofertar enquanto não reconciliar com o meu irmão. Isso também é verdade. Mas veja que Jesus é esperto. O que ele diz? Se teu irmão tem alguma coisa contra ti na hora de ofertar, deixa lá a tua oferta. Não leva contigo não. E Jesus sabe, se tu levar, não traz mais, né? Ele fala, deixa lá, resolve, depois vai lá, pega a sua oferta e adora e oferece. Jesus é esperto, né, gente? Mas é isso. É preciso pensar o que já começamos e precisa ser concluído. Deixar coisas pela metade ou sem resolver é como ter um rastro de problemas ao nosso redor. Então, olha, veja, Jesus é bem claro no texto, ele fala assim, se teu irmão pecou contra você, espere ele vir. Não fala, se teu irmão pecou, vai você. Você tem consciência disso, espere. Porque a gente tem desculpa. Mas ele que errou, ele que tem que vir pedir perdão. Você tem ciência, vai resolver isso. Isso faz mal para você também. Certo? E olha, gente, quem é mais abençoado é quem perdoa. Não é tanto quem é perdoado, é quem perdoa. E você se livra daqui. O que bem faz, né? Tiago diz, né? No que depender de nós, tenhamos paz com todos e paz com Deus, né? Isso é bom, né? Nessa questão de pensar o que começamos e precisa ser concluído, devemos concluir e resolver algumas coisas. Primeiro, votos ou promessas para Deus. Eu preciso concluir, eu comecei, mas não terminei. Mas eu preciso concluir isso. Perdão a quem nos ofendeu, né? Eu não perdoei direito, né? Tem gente que acha que perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer. A gente não tem amnésia. É como eu falei, uma cicatriz. Quando você olha para a cicatriz, você lembra do machucado. Só que você passa a mão e não vai mais. Perdoar é não deixar que aquilo te cause dor. Não deixe mais que aquilo te cause dor. Perdoe. Resolver e concluir os compromissos assumidos. Resolver e concluir restituição daquilo que não é justo. São coisas que a gente precisa fazer para começar o ano. Jesus disse que antes de ir ao altar,
precisamos refletir sobre o que precisamos acertar com as pessoas, como também calcular antes de iniciar o projeto. Jesus conta uma palavra do homem que queria construir, mas não calculou quanto ia gastar. Isso está lá em Lucas 14, 28. A gente precisa fazer esse cálculo para a nossa vida, tanto espiritual quanto emocional. Então, conclua o que você começou. E aí sim, prepare sua agenda para 2025. Né? Em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Fazer um balanço da vida é muito importante, não somente no fim do ano, mas constantemente, para refletir sobre aquilo que precisa melhorar. Esse exercício de avaliar, listar, limpar e concluir ajuda muito a viver um tempo diferente e mais produtivo em todas as áreas da nossa vida. Então, que esse ano de 2024 que estamos terminando nos sirva de aprendizado, nos sirva de gratidão a Deus, gratidão também às pessoas. A gente esquece de ser grato àquelas pessoas. Como é bom a gente ser grato. Eu tive uma conversa mês passado com um aluno que eu encontrei, pastor, me ajuda aí, né? Estou começando o ministério, né? Tal. E ele começou: o que mais o senhor acha que dói no ministério? Eu falei: olhando para a minha vida, o que mais dói é a ingratidão do povo, né? Isso que dói. Então, aprenda a ser grato, né? Agradeça as pessoas pelo pouco que elas fazem, né? Se ela não tem nada para fazer, você agradece por você existir, né? Já é um motivo. Então, seja grato e agradeça a Deus, porque em Deus você tem muitas coisas a agradecer. Agradeça por 2024, já comece a agradecer, porque 2025 está aí preparado, te esperando. É um livro de página aberta, sem nenhuma história, né? Que Deus quer que você escreva a sua própria caneta. O enredo ele já deu, vida eterna. Então comece, dia 1º de janeiro. Eu estou aqui escrevendo a minha história. E eu começo agradecendo a Deus porque eu passei de 2024 para 2025. Estou aqui, né? E sou um cidadão do céu, tenho vida eterna. Eu muito comece. Agradeça a Deus. Escreva a sua história com a caneta de Deus. Vai ser uma história maravilhosa. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado por esse ano que o Senhor nos deu, que está se terminando. Muito obrigado por esse novo alvorecer que se desponta há poucos dias de 2025. E nós queremos entrar agradecer. Agradecer por essa igreja, agradecer pelos amigos que o Senhor colocou ao nosso redor, agradecer pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares e principalmente agradecer a Ti. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.